mais um sonho está se realizando. Hoje, celebrando 2 anos de Loja Espírito Santo, com muita fé e propósito, damos mais um passo. Ampliamos o nosso espaço no mesmo endereço para acolher ainda melhor cada cliente que passa por aqui. E junto com a nossa expansão, apresentamos também a nossa nova linha de vestuário católico, com peças masculinas e femininas que expressam a fé no dia a dia. Cada detalhe desta loja foi pensado para evangelizar através dos produtos, do atendimento e da experiência. São 2 anos de missão, dedicação e gratidão a cada pessoa que fez parte desta história. Que este novo espaço seja instrumento de Deus para tocar ainda mais corações. Sejam bem-vindos à nova fase da Loja Espírito Santo. Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, para você que vai nos acompanhar ao vivo nesta noite de segunda-feira e para você também que vai estar maratonando durante a semana, né? Hoje episódio número 162, muito especial, diretamente aqui dos estúdios da Filmix em São José do Rio Preto. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like para poder estar participando com a gente e compartilhar com todo mundo, né? Se ainda tiver disponível aí o botão de hypar, dá uma hypada e manda para todo mundo aí pra galera poder assistir, que o episódio de hoje é muito especial. Antes de apresentar a nossa convidada, agradecer a Arroba Marketing Digital. Gente, se você precisa de uma equipe, né, que vai fazer todo o gerenciamento das suas redes sociais, para você que tem o seu produto, a sua empresa, mas você fala, pô, tá meio travado, não sai do lugar, você precisa de alguém para poder fazer essa orientação para você, impulsionar, gerenciar e fazer com que a sua marca seja vista. Entre em contato com a Arroba, lá você vai ter captação de áudio, vídeo, gerenciamento, tráfego pago e tudo que você precisa para você fazer com certeza com que sua marca seja conhecida e você tenha resultado. Agradecer aqui o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas em Rio Preto e região é no Fernandão. O QR Code está na tela para você que precisa de bebidas aí para o seu comércio, para sua empresa, também para festa. Entre em contato com o Fernandão, você vai ter sempre o melhor preço com certeza e os melhores produtos em quantidade e qualidade para você. A Montana Automóveis, o melhor jeito de você comprar, trocar ou vender o seu carro. A Montana agora está até com 2 lojas. E o mais bacana é que lá na Montana você tem veículos seminovos com até 2 anos de garantia. Bacana, né? E agora você pode também entrar direto no site. Lá vai ser direcionado, onde você pode já colocar todos os seus dados e vai aí mostrar aquela melhor forma para você, a melhor financeira que combina com você com o menor juro. Que legal, não é isso? E você vai fazer com certeza o melhor negócio da sua vida na Montana Automóveis. Agradecer a Clínica Sivieri. Todo mundo me acompanhou pelas redes sociais aí, sabe que há 11 meses eu fiz a minha cirurgia bariátrica. Já foram 57 quilos eliminados, mas se você não quiser fazer, você pode passar por uma endocrinologista, você pode passar pela psicóloga, pela nutricionista e conseguir ter uma qualidade de vida melhor com a Clínica Sivieri. Entre em contato aí que com certeza você vai mudar a sua vida. Falar do Sanso Estúdio Automotivo, aquele lugar incrível que vai fazer com que o seu carro seja muito bem cuidado, como se fosse deles, né? Para fazer aquela vitrificação, vai fazer aquela limpeza, aquela lavagem, inclusive de motor. Você tem carro com um banco em couro, você precisa colocar o PPF, precisa colocar ali todos os produtos de última geração com aquela qualidade de uma equipe 100% qualificada e uma das mais premiadas do Brasil. Sanso Estúdio Automotivo, vá conhecer você também. Bom, falar também do Instituto Botura, o Instituto Paulo Botura. Estou fazendo agora também toda a parte, né, cuidando aí dessa parte da minha boca, do meu sorriso, e lá você encontra de tudo, viu? Você sabe que muita gente fala assim, pô, precisava arrancar o siso, tenho muito medo, como é que faz isso? Lá o pessoal faz rapidinho, não tem dor alguma. Fazer um tratamento, precisa colocar aparelho, cara, tudo que você precisa com a tecnologia de primeiro mundo, qualidade absoluta, você encontra no Instituto Paulo Botura, que inclusive tem produtos lá da nossa convidada, depois a gente vai falar aqui também. Para fechar essa parte dos patrocinadores,
patrocinadores, falar da T-Flow. A T-Flow é a marca aí que está mais consagrada em Rio Preto, marca 100% rio-pretense. Você encontra mais de 70 lojas em todo o Brasil e tem produtos de qualidade absoluta. Roupas da T-Flow, você sabe que você pode usar tranquilo para todas as estações, tá? Tá chegando em mais um Mega Bazar, onde você vai encontrar roupas a partir aí de R$20 e vale muito a pena. Você sabe que pelo site você coloca no ar 10, você tem 10% de desconto. E a loja do Iguatemi tá sensacional. Nova coleção T-Flow. Se você não conhece ainda, vale muito a pena, tá? E daqui a pouquinho a gente vai estar saboreando também uma pizza da Bela Capri, nossa grande parceira. Se você não conhece ainda, baixa o app da Bela Capri. Tem loja praticamente em toda Rio Preto e você vai ter aquela delícia de pizza para você comemorar com a sua família, com seus amigos, assistir um futebol e tudo mais. Bela Capri com a gente por aqui também, são 27 anos aí de sucesso. A nossa convidada é muito especial, com certeza todo mundo já saboreou um gelato. A gente vai saber essa pergunta, o que é sorvete, o que é gelato, que isso aí também já me consumindo. A história dela é muito bacana, a história dela, do seu esposo, eles que resolveram mudar de tudo, mudar de áreas, de profissão, de cidade e construíram uma das marcas mais consolidadas, mais queridas, mais amadas e mais saborosas que existe. Estou falando da Madalê Gelato, hoje com a gente, Janaína Corsis. Seja bem-vinda, Jana. Obrigada, Milton. É um prazer estar aqui com você. Você sabe que eu vinha saído da rádio para cá com essa coisa na cabeça, né? Eu falei, eu não vou olhar no Google, eu quero perguntar para ela. A diferença entre sorvete e gelato. Assim, grande parte dos clientes já perguntaram. E tem várias pessoas, vários significados, né? Mas se você jogar lá no Google vai sair. É porque o gelato, ele é feito com creme de leite fresco, tem mais leite, tem menos ar, menos gordura. Mas, assim, o Renato gosta muito de falar, quando perguntam isso, que não é só os produtos de qualidade que vai diferir. Sim. O que muda também é o modo de servir. Exatamente. A vitrine, no caso, que a gente deixa exposto ali, tudo bonitinho, né? Aquela cobertura. Então, a refrigeração que esse produto, né? Que esse gelato vai passar é diferente do sorvete tradicional. Então, ele vai chegar para o público de uma maneira mais cremosa, vamos dizer assim, um pouquinho mais quente, mais macio, mais denso. Entendi. Enquanto o sorvete já chega mais duro, mais gelado mesmo, Entendi. né? Então, basicamente é isso. Mas sim, produtos frescos, claro. Creme de leite, menos gordura, não tem tanto ar, né? O sorvete em si, o modo de fazer, injeta-se muito ar. E o gelato não, a máquina dele já é preparada com uma batida ali diferente, que eu não sei, né, explicar muito bem, mas não envolve tanto ar no gelato. Muito bem, então já matamos essa primeira curiosidade. Janaína, antes da gente falar sobre essa marca especial, incrível, que todo mundo ama, eu queria que você contasse um pouquinho quem é você, de onde você veio, falasse um pouquinho da sua história, para a gente poder começar esse bate-papo. Bom, eu vim de uma cidadezinha aqui de perto de São José do Rio Preto, de Urânia. Ali eu vivi a maior parte da minha vida, morei muitos anos com a minha avó também, e tudo começou ali. O Renato também era de Urânia. Nós fizemos faculdade de farmácia em Fernandópolis e depois nos formamos e fomos para São Paulo, né, buscar emprego. E nós ficamos ali em Osasco por vários anos como farmacêuticos e ali foi onde tudo começou. Então, hoje eu consigo entender o porquê, né, Deus nos levou para lá. Antes eu não falava, gente, mas por que eu tô aqui nesse lugar, longe da minha família? Hoje faz total sentido. E é muito estranho, eu pensava, mas farmacêutico, agora sorveteiro, mas tem tudo a ver. Eu não imaginava que teria essa ligação, mas Sim. tem. Então, ali nós ficamos por anos, e até o momento em que eu engravidei. E o nosso sonho, a nossa meta, era um dia poder retornar para o interior. Sim. E a gravidez ali da minha primeira filha foi o nosso impulso. E passamos por momentos difíceis lá, era muito assalto, longe da família, festas que a gente não podia vir, né, perto da família. Então, foi bem, bem triste. Apesar de que lá nós fizemos grandes amigos. E a maior, assim, eu acho que o maior aprendizado que a gente teve lá é de se tornar empresários de coração. Porque, assim, nossos patrões lá, eu uso até hoje, nossos patrões lá são sensacionais. São pessoas, assim, humanas,
coisa mais linda. E depois lá, quando eu engravidei da minha primeira filha, da Laura, nós decidimos retornar. Mas retornar para cá, não sabíamos com o quê. Vai ser farmacêutico, o que vai fazer? Foi quando nós, passeando em uma tarde no shopping, nós avistamos uma fila gigantesca e a gente se aproximou para tentar entender o que estava acontecendo. Eu adoro ler. Eu achei, porque tinha uma livraria, eu falei, nossa, ali deve ter um famoso, um escritor famoso, vamos ali próximo. Né? Esse autógrafo, né? E aí a gente se aproximou, chegou lá, não, era uma ilha, um quiosque de paleta mexicana. Sim. E aí, eu falei, paleta, o que é isso? Então, depois disso, o Renato começou a pesquisar. O Renato, ele é muito visionário, ele é empreendedor. E ele chegou em casa e falou, vamos pesquisar, paleta, o que é isso? Aí vai, ele falou, isso aí é legal, é interessante. Mas será que tem que ir para o México? A gente ficou pesquisando por dias, até que ele viu uma oportunidade. Ele falou, eu vou fazer um curso, vamos fazer. Aí nós fizemos o primeiro curso, compramos umas formas, Sim. E aí tudo começou. Foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. Falou, e aí, vamos embora? Eu falei, vamos. Aí que entra, eu acho que o bonito da nossa relação. Tudo sempre foi trocas, assim, sabe? Cumplicidade. Ele chegou, ele foi bem verdadeiro. Ele falou, amor, ele é muito pé no chão. A gente vai. Aqui a gente tem nossa vidinha regradinha, tudo certinha, mas lá é tudo incerto. Sim. Você tá preparada? Eu falei, eu tô. Bora. Aí nós viemos, com a cara e com a coragem. Mas, claro, para chegar até aqui, a gente teve muita ajuda. Porque nós não tínhamos, assim, um pé de meia, né? Era muito bem regradinho mesmo nossa vida. E ele mandou mensagem pro irmão dele, que na época morava em Manaus, e pro nosso primo, o Rafa. E contou, né? Ele gosta de compartilhar as ideias dele, ele gosta de saber a opinião do pessoal. E aí os meninos falam, você é doido? Vocês vão deixar a farmácia para abrir sorveteria, picolé? Ele, não, vai dar certo. Não sei, a gente precisa ir para criar a Laura. E aí eles falaram, independente se vai dar certo ou não, pode vir que nós estamos aqui. Se precisar, então a gente tinha esse apoio, que de qualquer maneira, dando certo ou dando errado, eles seriam ali o nosso esteio. Era uma segurança, né? Foi uma segurança. E nós viemos. Chegou aqui, ele falou, nos shoppings é interessante colocar essas ilhas em shopping. Chegou os shoppings, todos já tinham paleta mexicana. Eu falei, nossa, e agora? Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a fabriquinha e entregar nas sorveterias. Porque a paleta mexicana ela é um processo chatinho de ser feito. Sim. Tem que congelar a paredinha para colocar o recheio. E o maquinário é caro. Então, as sorveterias não queriam investir. Então, a gente fez isso. Começou a entregar de sorveterias em sorveteria, porta em porta. E foi sucesso. Em pouco tempo, a gente pagou o que a gente investiu. Ele já estava fazendo entrega na região e estava até para o estado aqui próximo. Eu acho que, se eu não me engano, foi para o Mato Grosso que ele fez umas entregas. Uhum. E logo ele já também percebeu. Falou, isso aí é uma moda, isso aí vai passar. Já tem que pensar no que a gente vai querer. Foi quando ele chegou para mim mais uma vez e falou, o negócio é o seguinte, você quer uma farmácia ou você quer uma sorveteria? E farmácia na Coit tinha pouco aqui, né? Nossa! E para mim foi assim, um momento que eu falei, não, mas pera lá, deixa eu refletir. Farmácia, eu sabia que como farmacêutica, eu tinha que estar presente todo o tempo de abertura da farmácia. E minha menina que ia nascer. Então eu queria um tempo com ela. Aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos partir para a sorveteria. Vou ter tempo com a Laura. Tive, graças a Deus, mas me tomou muitas e muitas noites. Eu imagino. Muitos dias, mas foi assim a nossa escolha ali certa. E como que surgiu o nome Madalê? A Madalê é uma homenagem à avó Madalena, a avó do Renato e dos meninos, né? Do meu primo, do meu cunhado. E a gente queria fazer uma homenagem para ela. Ela estava passando um momento assim difícil, ela estava com Alzheimer na época. E a gente queria homenagear, porque ela era uma pessoa muito alegre. Ela gostava de reunir família. Ela tinha uma mesa bem grande na casa dela e sentavam todos os netos, as filhas. Então aquilo era bonito, todo mundo gostava. Ela era animada, ela chegava, animava o ambiente. Falava, vamos homenagear a avó? Só que não vinha um nome. Até que o Rafa, nosso primo, teve um sonho. Falou, gente, eu sonhei com o nome. Madalê. Olha. O que vocês acham? E vai dali. Falei, não, Madalê. Aí todo mundo, não, Madalê. Madalê pegou. Ficou Madalê.
E é uma coisa que, assim, né, é que hoje, é claro, você já vê a marca pronta, você já vê uma história que já foi construída, né, e tudo mais, mas combina tudo, né? O logo, a cor, isso tem que ser. Se fosse de outra cor, talvez não seria, a gente já fica imaginando, e hoje do nada, tanto é que a gente vai falar sobre isso também. Quando eu passava na rua e tava, o que vai ser aqui no posto, alguma coisa assim, que a gente já via as coisas, eu falava, cara, é a Madalê. E eu falava, será? Falei assim, mas será que eles vão mudar? Será que eles vão trazer pra cá? Será que vai abrir de novo? Mas num posto, será que vai entrar? A pessoa já entra, pega o sorvete e sai, como é que vai ser? Já ficava imaginando, né? E naquela torcida, porque aí você sabe que pra onde você vai encontrar. Então, deu muito certo, né? Assim, a marca, o logo, o que todo mundo já consegue ver, identificar. É uma coisa que realmente, igual você falou, parece que Deus preparou tudo certinho. Foi encaminhando, encaixando o ponto mesmo, né? Ali na Francisco Chagas. Foi nosso primeiro ponto. Sim. E foi também por acaso. Nós tínhamos fechado praticamente, assinar o contrato de um ponto, ali na avenida mesmo, na Brigadeiro. Era aquele ponto, tinha que ser e vai e tal. Já fizemos planos, projetos. No dia de assinar esse contrato, o proprietário mandou uma mensagem para o Renato, falou, não vai dar, desistir. Nossa, foi um desespero. Porque a gente precisava abrir, precisava começar já, sim, né? Claro. Enfim. E eu descendo a avenida ali, a Francisco Chagas, eu estava em busca de um vestido para minha filha, que ela ia ser daminha. Eu olhei para aquele ponto e falei, gente, será que... Mas não era a loja de vestido ali? Aí eu parei para procurar o vestido. Cheguei lá, estava abandonada, aluga-se. Falei, nossa, aqui daria uma sorveteria, eu acho. Aí eu liguei pro Renato, falei, tem um ponto aqui, não sei se vale a pena, vem aqui. Aí eles passaram lá e falaram, vai aqui, não tem outra opção, e foi. E desde sempre ali... Deu certo, Sim. Deu certo. Muitos, no começo, entravam lá, falavam, olha, tomem cuidado. Tudo que abre aqui não dá certo. Nossa. Galera otimista, né? Nossa, tem sempre... Meu Deus. Não, cuidado, não dá certo. Aqui nada vai pra frente. Meu Deus, e agora? Mas assim, graças a Deus, ali foi o ponto. E tudo se encaminhou, porque é passagem, né? Sim, o pessoal da região toda passa por ali para ir nos médicos, né, nas consultas, tem o shopping, mas não foi nada pensado. Foi tudo acontecendo. Preparado. A fila. Quantos e quantos questionamentos nós tivemos? Vocês estudaram muito, hein, para fazer essa fila sair lá na calçada. Eu falava, gente, na verdade, quando tudo começou, que foi pensar no projeto, a ideia, no fundo, quem conhece, sabe que lá no fundo era a brinquedoteca. Sim. Eu fiz uma brinquedoteca pensando na minha menina, que era um bebê. E ela brincando lá no fundo, eu ficando no caixa na porta de saída, eu teria visão sobre ela. Então, se ela escapasse, eu ia conseguir pegar. Então, automaticamente, colocamos o caixa ali e a fila foi para fora. Entendi. Mas não foi nada pensado. E por falar em fila, a gente começou o nosso bate-papo falando que vocês foram no shopping e viram uma fila e, de repente, a fila era na loja de vocês, no gelato de vocês. Como que foi quando vocês... A gente sabe que tem um certo receio e tal. Será que vai dar certo? Não sei o quê. Pô, a gente está entregando, mas agora vai ter um ponto. Como é que vai ser? Será que o pessoal vai vir? Será que vai gostar? Aquele negócio todo assim. E, de repente, você começa a ver as filas e esse feedback, todo mundo falando e todo mundo comentando. E a melhor propaganda que tem é a boca a boca. Galera, você já conhece a Madalê? Já viu o sorvete? Alguma coisa assim? Quando foi que você viu o sonho de vocês pronto e acontecendo? Como é que foi essa sensação? Olha, para te falar, a gente demorou muito tempo para cair a ficha. Todo mundo falava, gente, que legal. Não tinha tempo. Era eu, o Renato e mais um funcionário logo que tudo bombou. Sim. Então, a gente não tinha tempo de nem ficar contando que estava entrando dinheiro. Só ia guardando e quando dava ia no banco. E aquela correria. Porque a máquina que ele usava era bem lenta, era bem antiga. E tinha que produzir. Eu ficava no caixa, eu espatulava ali, ia pro fundo, fazia sobremesa. Aí depois o meu irmão entrou e veio, aí foi, né, vindo os funcionários. Mas assim, foi tudo sem conseguir imaginar a proporção que estava tomando. Aí começou a chegar os casos, as pessoas... Primeiro videozinho aqui. As pessoas falando, olha, a gente está conhecendo a Madalê, falaram da Madalê nos Estados Unidos, olha, da Madalê. Eu falava, gente, como assim?
Aí o Renato ainda falava, como que o pessoal gosta do meu sorvete? Aí que foi começando, sabe, a cair a ficha de que realmente ele estava agradando o pessoal com o gelato que ele criou. Quando começou, a gente fala assim, bom, pegando da ideia que vocês vocês são ainda farmacêuticos. Então, a gente sabe que, trabalha com a questão de química, trabalha com um monte de coisa, e não sei o que, fórmulas, tal, tudo isso na cabeça. Para poder criar o sorvete. Toda vez que você está conversando aqui, aí a Jana fala, Renato, é o esposo dela, que é quem faz as criações, quem faz tudo certinho. Você já tinha uma ideia de quais eram aqueles sabores especiais? Porque tudo bem, era uma modinha, vamos dizer assim, as paletas aconteceram, alguma coisa ainda ia ficar, mas aquela sensação dos sabores novos iam logo tá indo embora. Mas o que fazer de diferencial? Os sabores que daria para fazer, as criações. Eu fico imaginando a quantidade de experiências que vocês fizeram, seja em quantidade de leite, quantidade não sei do que, quantidade disso aqui de produtos para chegar no que é hoje, né? Mas tinha em mente assim, a gente quer fazer esse diferenciado, esses sabores que não tem, aqui em Rio Preto não tem, outros lugares não tem, e a gente vai fazer com que isso aconteça. Tinha já essa ideia? Tinha alguma coisa ou foi realmente assim, aquelas receitas especiais que hoje ficam secretas, que ninguém sabe, que aconteceu tudo? Olha, como nem a Madalê era algo pensado, estruturado, nem os sabores, nem as sobremesas, gente, foi tudo acontecendo. Os sabores, testamos, perdemos muito produto, porque o Renato ele é bem criterioso, sabe? Ele é bem cuidadoso com isso. Se ele olhasse, ver que o gelato não tá da cor que tem que ser, ele já descartava, sabe? Não tem aquela coisa de, não, vamos rebater. Então, teve sempre esse cuidado. Mas os sabores que a gente iniciou, eram sabores, gelateria, o que tem lá na capital? Tiramisu, Sim. Zabaione, né? Pensando que é os sabores que uma gelateria teria que ter. E aí, foi colocando aos poucos um sabor ou outro, que foi o tal do chocobiscoito, os mais incrementados, com mais recheios, coberturas. E caiu no gosto do povo. Então, a gente, na verdade, o diferencial da Madalê, a gente costuma dizer que não é nem tanto o sabor, não. É que a gente faz o que o pessoal quer. A gente popularizou, eu gosto de dizer que a gente popularizou o gelato. É acessível para as pessoas hoje em dia. Então, a gente faz o que eles gostam. Quer Nutella? Tem Nutella. Então, os tiramisu, as coisas mais sofisticadas, não é o que o pessoal quer. Então, o segredo é esse, claro, né? A receita é o amor. Esse é o grande segredo. Sem falar que é uma experiência diferente, né? É igual você estava falando, muita gente pegou, aí tá o André já pegando tudo aqui, ó. A gente imagina assim, hoje em dia, qualquer tipo de sorveteria, o pessoal vai dar aquela gourmetizada. E vocês fizeram ao contrário, né? Vocês deixaram tudo aquilo que já era mais sofisticado, mais popular, mais acessível, para que as pessoas pudessem experimentar. Um dos diferenciais de você também é esse, de vocês é esse, de você chegar lá e poder experimentar o sorvete antes de você ter, que era uma coisa que não tinha muito aqui na cidade. E aí a pessoa fala, tem esse sabor, eu posso experimentar? Pode. Gostei e tal. Tudo bem que tem gente que vai experimentar todos, né? Pelo amor de Deus, vocês também não fazem isso. Tem a fila para todo mundo ir lá. Mas é um dos diferenciais e também sempre estar atento que é de novo, seja alguma fruta, alguma coisa que a estação faz, alguma coisa na moda para poder estar lá atualizando. E aí, a gente chega num ponto também que é assim, empreender no Brasil não é fácil. A gente sabe que fora a parte burocrática que é muito complicada, tem contratação, é mão de obra, é um monte de coisa que acontece. Quais foram as dificuldades, as maiores que vocês tiveram, né, desde quando nasceu? E principalmente, assim, o que vocês já passaram de percalços para hoje estar tranquilo, estabilizado? Eu sei que as dificuldades sempre vão ter, mas agora mais sossegado para poder encontrar soluções. Assim, a nossa sempre a preocupação nossa foi fornecer, entregar, servir uma experiência, né? Que o cliente saísse dali satisfeito, feliz. Então, a preocupação sempre foi essa, atender. E o que acontecia nos bastidores, ficava lá nos bastidores. A nossa correria, às vezes em que dava vontade de chorar, às vezes que a gente tinha que abrir, estava acabando o sorvete, o gelato, Teve vezes, Hamilton, que eu caía, literal, eu desmaiava de tanto cansado. Até eu descobrir, a gente descobriu o que estava acontecendo comigo,
foi 1.001 exames. Então, eu saía do caixa, ia dando uma vertigem, pá, caía, era estafa. Então, as pessoas nem imaginam, né, tudo que a gente já passou para estar ali onde está. Não foi fácil, não foi fácil. Mas as dificuldades foram inúmeras, né? Até porque, né, não tínhamos experiência nenhuma com comércio, gelateria, né? E a gente foi aprendendo aos poucos. E também é legal até falar, como nós não tínhamos experiência, o nosso cascão, o nosso sorvete lá, o gelato no cascão, ele é gigantesco. E ele aconteceu é um erro nosso, porque a gente não sabia espatular. Sim. Então, a gente colocou muito sorvete, muito gelato, né? E ficou gigante. Quando começamos a arrumar, deixar bonitinho, para ele ficar mais visualmente, né, apresentável, o pessoal começou a reclamar. Falou, não pode. Então, a gente teve que deixar ele nesse padrão. Então, foi por causa de um erro. As sobremesas mesmo, não foi nunca muito pensado, estudado. Ai, o que vai fazer hoje? Eu acho que se pegar aqui, colocar ali, não, fica bonito na foto? Fica, vai, tira. E foi assim, foi acontecendo. Mas as dificuldades hoje em dia que a gente continua enfrentando, assim, né, pós-pandemia principalmente, é a parte mais mão de obra, né? A mão de obra, acho que tá pegando todo mundo. Mas a gente tá ali firme, né? Tem pessoas boas aí que Deus vai mandando, encaminhando e fazendo acontecer com a gente. Muito bem. Gente, hoje Janaína Corsini com a gente por aqui, diretamente da Madalê Gelato. Tá gostando do bate-papo? Enquanto ela toma uma água aqui, deixa eu dar um recadinho para você, falar da Tricolor Informática, nossa grande parceira. Para você que tá a fim de comprar aquele PC Gamer, todos os acessórios, tudo aquilo que você precisa para ter, inclusive na sua empresa, você precisa de ter aquela manutenção, né? Sempre é importante. Entre em contato com a Tricolor Informática. 2 lojas, tem em Rio Preto e tem também em Badibacite. E na Tricolor você tem a melhor equipe, aquele atendimento especial e principalmente tudo que você precisa, desde uma cadeira gamer, aquele PC especial, você pode montar o seu computador com toda a sua necessidade, com os melhores produtos que só a Tricolor Informática tem para você. Deixa eu agradecer também a Ana Campos, consórcio e consultoria. Cara, a Ana Campos, você vai aprender o seguinte, muita gente tem um sonho de ter sua casa, ter seu carro, e através do consórcio é mais fácil. E com a Ana Campos, até a 4ª parcela você é contemplado, sem golpe, sem dor de cabeça para você, tá? Além disso, você pode trabalhar vendendo consórcio. Muita gente está ganhando dinheiro com isso. Tem as lives, tem as consultorias, tudo que a Ana Campos faz para você dar esse upgrade aí na sua vida profissional, juntamente com o consórcio União. Entre em contato com a Ana Campos, live toda semana, onde você vai com certeza fazer o melhor negócio através do consórcio, ou aprender essa profissão nova também e ganhar o seu dinheiro, tá bom? Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição em Rio Preto. Fica na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias. Tem as carnes fracionadas, que é o chamado kit mistura. As carnes todas separadas já para você, inclusive para a galera que tá fazendo dieta, lá você vai encontrar o kit mistura light. Bacana, né? Tem assados aos finais de semana e você vai encontrar aqueles salgados especiais que só a Roseiral tem para você. Casa de Carnes Roseiral, você sabe que não tem igual. Agradecer a St. James Barber Shop, aquele momento diferente para você cortar o seu cabelo e fazer a sua barba, uma experiência, né? Lá você encontra um bar todo sofisticado, tem o dia do noivo, agora também com podólogo. Cara, tá muito bacana. Se você não conhece ainda, fica ali em frente à Praça do Vivendas, St. James Barber Shop com a gente. Agradecer ao nosso querido Denelson, o Maurício, galera da Interessências. Eu sempre gosto de falar que é a loja mais perfumada de Rio Preto. Lá você encontra essência, matéria-prima para você criar o seu perfume. Tem perfumes, aqueles nichos mais sensacionais, a Interessências tem para você. O pessoal também que faz o aromaterapia, a galera também que precisa, né, daquele perfume especial, sofisticado, e para você que quer ganhar uma grana também vendendo e criando o seu próprio perfume. Muita gente fala do marketing olfativo, que é muito importante também. Entre em contato com a Interessências no @Interessências e interessências.com.br. Agradecer a loja Espírito Santo, a loja Espírito Santo, que é a loja mais católica aqui de São José do Rio Preto, onde você encontra todos os produtos, né, para você poder vivenciar a sua fé, e lá você encontra o Fala Senhor. O Fala Senhor é um devocional incrível, com o evangelho do dia, e lá você encontra, além disso, né, tem desconto especial nos 2 anos. A loja agora está maior, ampliou,
e vale muito a pena. Agora também tá com camiseta, tem muita coisa legal, tá? Loja Espírito Santo, ali perto da entrada do Rio Preto Shopping, vale muito a pena. E pra gente fechar essa parte, falar da Go Hit. Go Hit é a academia onde eu faço, né, os meus treinos e você pode fazer o seu. Faça uma aula experimental. Quer fazer musculação, alta performance, quer fazer apenas para sair do sedentarismo, quer fazer jiu-jitsu, muay thai, na Go Hit você encontra, tá? Entre em contato, faça uma aula experimental e venha você também para o mundo Go Hit. E agradecer também aqui ao Denis, toda a equipe da comunicaled.com.br. Já pensou a sua marca exposta em LEDs dentro de condomínio? Com a Comunica LED é possível, tá? Lá você vai encontrar nos melhores e maiores condomínios de Rio Preto e região, você vai ter a sua marca, o seu produto exposto, o pessoal já vai estar entrando e já vai conseguir visualizar. comunicaled.com.br com a gente por aqui também. Aproveitar e mandar um abraço pra galera que está assistindo ao vivo, para você que vai estar maratonando durante a semana toda. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. O seu like é muito importante para que o YouTube saiba que a gente está entregando um conteúdo de qualidade. Falar da Madalê, mais qualidade que isso é impossível, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá online. A Roseli Soares mandando um oi. O José Reinaldo tá lá em Uberlândia. Boa noite. Que o programa seja um sucesso como tantos outros. Grande Hamilton e ilustres convidados. Quem mais aqui? O Gemada. Eu achava que era o nome do sorvete, mas é italiano. Então não vai rir de mim, hein? Ele tá falando do gelato. Ele achava que gelato em italiano era sorvete. Um abraço aí, Gemada. O Neto Dallar tá aqui, ó. Madalê é vida. A Daiane também, muito orgulho dessa minha amiga. O Neto tá aqui. Renato e Janaína são seres incríveis, né? Seres humanos incríveis, são merecedores de tudo que conquistaram. Parabéns. O Renato Buca mandando um abraço. Miguel Winter também mandando um coraçãozinho aqui pra gente. Quem mais? A Riqueza da Informação. Boa noite. Não sei quem que é, mas tá mandando aqui. Tá me zoando aqui por alguma forma, né? Tá falando uma coisa que eu não sei o que é. Tá enchendo a paciência. Que mais aqui que tá mandando aqui pra gente? A Ricela Baldim. Amo a Madalê. A Nicole também tá aqui. Amo Madalê, mas amo ainda mais os seus criadores. O sucesso apenas uma consequência de todo o amor que vocês emanam por aí. E também a Sandra, né? Tá mandando aqui. Sandra Nascimento. Hamilton, você é de Paulo de Faria? Sou de Paulo de Faria. Mandar um beijo pra minha cidade, Paulo de Faria, junto com a gente. A Vitória Ferreira. Vitória e família on aqui. Muito bem. Vitória, um beijo também. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Ô Janaína, a Madalê, ela chegou num ponto que a gente já achava que ia virar franquia. Muita gente pensava. Provavelmente as pessoas, alguns empresários devem ter te procurado o Renato. Vamos montar uma Madalê em tal lugar, eu quero comprar a franquia, alguma coisa nesse sentido. E não foi isso que aconteceu, né? Hoje existem outras cidades, a gente está vendo lojas novas aqui também. E eu queria que você contasse primeiro, por conta dessa decisão, e se realmente houve uma procura muito grande para poder fazer com que essa marca seja conhecida ainda mais. Eu fico um pouco preocupado em relação, se eu fosse o dono, o proprietário de uma marca desse jeito, pelo cuidado e o carinho de não sair o sorvete igual em outros lugares e se perder o nome por isso. Não sei se esse é um dos motivos, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Eu acho que uma frase para começar a falar nesse ponto não é sobre o brilhar por fora, né, o sucesso, é sobre o que sustenta aqui dentro. Sim. Então, pra gente nunca foi sobre vender, sobre fila, sobre o dinheiro. É um propósito, é uma missão. Lá na frente eu não sei como vai ser. Claro. Mas a princípio, a Madalê em si, a gente não quer expandir com franquias. Estamos expandindo com lojas próprias, com familiares, com amigos. Então, porque ali a gente confia que vai seguir certinho, que vai ter esse cuidado, esse amor, né, pela nossa história. Porque a Madalê, ela é isso, é uma missão. Eu coloquei, né, na minha mente que é uma missão, é um propósito e eu tenho que, né, ser merecedora e disseminar isso para as pessoas de uma maneira leve, legal. Então, eu não sei se franqueando a gente vai conseguir manter essa qualidade, né, esse cuidado. Também já tivemos esse grande medo de franquear e a pessoa tá lá anos trabalhando, juntando dinheirinho, acreditou na nossa história, na nossa fila e vai lá e investe o dinheiro da vida dela. Meu Deus, se der errado amanhã, eu nunca vou me perdoar. Nossa. Então, a gente tem esse medo também, esse cuidado. Então, a gente quer ter paz.
tá tudo certo. Mas tiveram muita gente que... Muita gente, muita gente. Tem muitas pessoas de outros países que têm interesse. O pessoal encontra meu WhatsApp também, eu não sei onde, mandam mensagens no Instagram. Todo mundo quer Madalê, quer franquear. A Madalê em si não vamos franquear, não é a nossa intenção. E para quem não sabe, a Madalê não tá só em Rio Preto, né? Não. Onde mais existe Madalê? Olha, nós temos a Madalê em Marília, em Prudente, em Bauru, em Votuporanga. Olha só. E tudo com o pessoal perto, né? Família, amigos, tudo família. para poder fazer. Hoje em dia, a gente sabe também sobre essas modinhas que existem. A gente estava falando aqui sobre uma que realmente foi um sucesso muito grande. Teve alguma coisa que vocês pensaram em apostar, seja um tipo de massa, de fruta, alguma coisa nesse sentido, e que não deu muito certo, né? Eu acho muito difícil o que vocês fazem não dar certo, mas que ou vocês falaram assim, não, isso aqui vai chegar e vai passar, vamos continuar com o que a gente está fazendo e preservar o que a gente faz, porque daqui a pouquinho é uma coisa que vai e vem, que realmente veio, quem comeu, quem passou e já foi embora. Na verdade, todos os sabores que hoje a gente coloca, sai, o pessoal quer, tem, né? Quem tem aptidão para aquele sabor, quer aquele sabor, mas focamos sempre no mesmo, até porque o pessoal briga quando tira o sabor preferido. Então, a gente sempre mantém. Inclusive, as outras vitrines, né, que nós fomos adquirindo ao longo do tempo, é para que tenham mais sabores. E essa coisa de sabores, agora eu lembrei do morango do amor. Morango do amor. O morango do amor foi, o ano passado, foi o caos mais surreal que a gente já viveu ali. Foi a modinha, né? Todo mundo pedindo e falou, vamos fazer. Sorte, graças a Deus encontramos as meninas. Gente, elas têm a Maria, agora até fugiu o nome, Maria Baunilha. Elas foram sensacionais. Elas fizeram 2.400 morangos do amor pra gente. Meu Deus do céu. Nós, em 2 dias, vendemos 1 tonelada de gelato. Era um desespero. As meninas trabalharam a madrugada inteira para entregar pra gente. Elas fecharam, né, a doceria delas para produzir morango. Foi uma loucura, mas foi sucesso. E o pessoal briga até hoje que quer que... Mas, gente, foi surreal. Então, as coisas que a gente lança, graças a Deus, sai, vende, sabe? O pessoal gosta. Então, não consigo me lembrar de algo que a gente colocou e falou... Ai, lembrei. Olha, gente, lembrei. Teve um café, foi uma modinha lá atrás, um café que vinha na casquinha. Não sei se você já viu. Sim. Você colocava o café na casquinha que dentro de um chocolate. Nossa. E depois você podia consumir a Exato. casquinha, né, normal? Até essa casquinha chegar no cliente, furava, ia pingando. Foi um caos. Então, assim, foram uns 2 dias tentando falar, não, deixa. Teste e vamos largar a mão disso aqui pra não ter o fazer. A casquinha do café foi o caos. Mas essa questão do morango realmente... Olha lá, o André tem a casquinha aqui. Mas eu acho que não era dessa. Era no nosso cascão artesanal. Era no cascão mesmo do sorvete. Do gelato. Certo? Mas essa febre do morango, porque eu achava que eu era a única pessoa do mundo que não tinha ainda experimentado. Você ia numa padaria, tinha. Você ia não sei aonde, tinha. Você isso aqui tinha. E na TV e tudo quanto é lugar. Realmente foi uma febre, né? E que a gente falava assim, pô, mas será que vai dar certo com isso? Será que vai dar certo com aquilo? Pô, e com vocês é lógico que ia dar, porque juntou tudo o sabor, as experiências ali. Mas eu não sabia desse detalhe, né? De 2.400 os números de morango para poder fazer. Uma tonelada de gelato. É muita coisa, cara. É muita coisa. E o pessoal ligava, reserva, guarda. E aí a gente teve que começar a colocar uns critérios, sabe? Olha, gente, não dá para entregar no iFood. A gente tem que, né, dar credibilidade para quem tá aqui na fila. O pessoal, nesse dia que lançou o Morango do Amor, nós abrimos a Madalê meio-dia. Tinha gente, era 10h20, já começava a chegar na porta, ia voltando. A gente sabe que o Renato tá sempre pensando em coisas novas, tá sempre fazendo as experiências dele, né? E a gente percebe que, vamos falar o seguinte, a criança, ela é apaixonada por um sorvete, por um gelato, seja uma casquinha, um negocinho diferente, alguma coisa que acontece. Tem muitas decisões que vocês fazem em relação às receitas que são direcionadas exclusivamente para esse público, para criança. A gente está vendo as lojas agora, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas em relação àquele sabor especial. Olha, os sabores que
a maioria gosta. Chegam e me perguntam, tem uva? Uva. Mas uva nós não temos. Até porque é mais complicado chegar no sim. sabor, né? É. Por ser natural, não usarmos o saborizante, estabilizante. Então, é difícil a gente chegar com o sabor real, hora que se transforma em gelado. Mas o limão, a criançada adora o limão. Até nós temos aquele sabor o extra black, que ele é mais intenso. Sim. Eles também adoram. Eles partem mais pro lado da fruta, por incrível que pareça. Morango, frutas vermelhas. Agora, a parte mais doce já é pros mais velhos, viu? Então todo mundo a gente já percebeu isso aí, mas é interessante, né? Às vezes a gente fica pensando, tem a moda, a gente estava falando aqui fora do ar. Pistache. Muita gente, vamos pegar sorvete de pistache. Virou uma moda, todo mundo queria sorvete de pistache. Algum outro sabor, por exemplo, o pessoal fala de café, não sei do que lá. O Ninho, que é um que entrou e nunca mais sai, né? Tem alguns que são específicos que, por mais que a pessoa ela possa ir lá experimentar outros sabores, ela vai naquele, né? Os mais tradicionais são aqueles que realmente, assim, o pessoal não larga a mão? Sim. Assim, pra nós, virou marca o Chocobiscoito. Chocobiscoito. Esse é o Camafeu, Choconinho, e o pistache supremo. E o pistache é até interessante, e o morango principalmente. Eles são naturais, né? Como, né, a gente comenta que ele é artesanal. Nós torramos o pistache, o morango é a fruta. Então tem todo um processo. Quando a gente recebe o pistache de alguma importação de um lugar do país, vem mais marronzinho, em outros lugares vem mais verdinho, então tem essa diferença. E as pessoas, foi difícil eles entenderem que por ser um produto natural, vai ter vezes que vai vir com cor diferente. Sim. Porque geralmente quando se tem um saborizante, um corante, vem um verde neon, né? E quando é natural, já vem mais pro marrom o pistache. Então as pessoas ficavam na dúvida, nossa, mas isso aqui é pistache marrom? E o morango também, tem época que ele tá mais branquinho, tem época que tá mais vermelhinho. Então tem essas diferenças ao longo do ano aí. A gente teve essa... vamos dar uma volta aqui. A primeira loja, onde já foi o maior sucesso, e aí vocês foram para segunda unidade. E aí é um outro público, maior também, já pega uma região mais sofisticada de Rio Preto, também foi o local específico, que inclusive tem um estacionamento que dá para o pessoal já poder fazer ali. Quando foi essa decisão, precisamos abrir a parte 2, precisamos já ir para um lado. Como que foi isso? A mesma coisa de sempre, sentou, conversou, ou já falou, não dá mais para ficar só em um lugar, vamos ter que expandir? Na verdade, a segunda unidade que nós abrimos na região dos Damas, sim, foi pensada, conversada, planejada para que a gente diminuísse a nossa fila na Francisco Chagas. Porque muitos podem achar que, eles adoram a fila, eles querem que fique a fila. Gente, sempre foi a nossa dor de cabeça. Porque não é legal você ver teu cliente lá na fila reclamando ou no sol, avaliando. Não era a nossa intenção, mas acontecia. Todo mundo quer o gelato no mesmo horário e vai fazer a fila. E já também nos deram inúmeros meios de solucionar a nossa fila. Mas é claro que a gente já tentou de tudo. E a Madalena Dama foi uma ideia. Falou, se a gente abrir, a gente divide o público. Então vai desafogar uma unidade, atender melhor. Mas não foi o que aconteceu. Graças a Deus, tem um lado bom. Mas a Madaledama, ela é muito especial também, porque foi através dela que nós conseguimos trazer o meu cunhado e a minha cunhada, meus sobrinhos. Eles, na época, moravam em Manaus, então a gente se via pouquíssimas vezes. E essa foi uma oportunidade, a gente convenceu eles, né, fica com receio lá, tinha a vidinha deles, mas eles vieram porque sozinhos nós não daríamos conta. Janaína, provavelmente você já deve ter escutado isso de muita gente, né? Em relação, a gente sabe quando é um elogio, quando a pessoa fala por falar, quando a pessoa fala alguma coisa, quando é uma constatação. Então hoje, assim, produtos que vocês têm já foi testado, comprovado, todo mundo ama, e virou o quê? Hoje em dia, momento de você saborear algo diferente. Momento de você passar com seus amigos, família, seja numa tarde que está muito quente, à noite a pessoa vai e janta, nem sobremesa ela pede no restaurante porque ela quer passar lá. Eu já falei para você que o grupo de WhatsApp aqui, a minha esposa e as minhas filhas a Madalê fecha às 11, porque todas as vezes que a gente ia jantar, a gente saía mais tarde, chegava lá já estava fechado, né?
como que é você saber que uma marca que nasceu até mesmo através de um sonho, com um nome, uma homenagem, né? Tá na vida da galera de Rio Preto e de outras cidades, pessoa que vem de outros lugares para poder experimentar, para poder saborear, ver nas redes sociais, né? Já começa a comer com os olhos ali, já dá vontade, saber que tá viva e presente na vida de tanta gente. Olha, é uma emoção, é uma sensação que eu não sei explicar. E eu voltando lá na época de infância, eu me recordo de sonhos mesmo, sonhos infantil, que eu falava, nossa, já pensou se eu tivesse uma sorveteria? Porque eu sempre fui amante de sorvete. Meu sonho era ficar presa dentro de uma sorveteria e poder entrar naquele freezer, chupar sorvete. E de repente eu me vi, sim, presa dentro de uma sorveteria, de uma gelateria. Falei, olha só como, né, o sonho tem força se a gente tem esse propósito. Mas não era, né, a minha meta de vida, eu era farmacêutica. Mas a hora que a gente vê as pessoas, elas brigam pela marca, elas defendem, elas entram em brigas nos comentários, nos posts, que eu falo, meu Deus, elas ganharam, assim... Quer dizer, a Madalê ganhou o coração delas. E o mais lindo de tudo, Hamilton, vou contar uma vez, eu estava saindo da Madalê, uma correria e tal, e de repente algo me chamou a atenção. Estava vindo pela rua, na rua do ladinho ali da Francisco Chagas, era a rua sem saída. Sim. E paravam muitos carros ali. E eu, atravessando a rua, estava vindo um senhorzinho. Ele estava com aquele jaleco de hospital, segurando um soro, e arrastando aquele pedestalzinho, e com uma enfermeira do lado. Eu olhei e falei, nossa, onde que esse senhor vai? Ele foi na fila da Madalê. E aí a minha preocupação era, eu falei, ele vai ficar na fila? Não, meu Deus, será que alguém vai ver, vai tirar ele, colocar na prioridade? Mas enfim, atenderam ele. E aí aquilo me fez refletir. Eu falei, gente, olha, é sobre isso. Né? Que aquele meu sorvete, aquele nosso gelato, o nosso produto, tá trazendo pelo menos um pouquinho de conforto para aquela pessoa. E aquele ponto, eu falo que aquele ponto é tão especial que a gente está ali recebendo pessoas com dores, com algum sofrimento. E ali é um escape para ela, né? Então, é algo, um propósito muito maior. Não é só vender gelato. E tem uma coisa também que a gente percebe, que esse diferencial que vocês têm mesmo, seja do jeito de fazer, o produto, a qualidade, o atendimento, que às vezes a gente percebe, e eu fico muito triste quando eu vejo isso, marcas muito boas que nascem, e que a pessoa começa no topo, realmente, assim, qualidade, o atendimento e tudo mais, e daqui a pouquinho começa a cair, daqui a pouquinho não é mais o mesmo sabor, daqui a pouquinho tira um negocinho daqui, daqui a pouquinho aqui não some, e já a pessoa vai e fecha, né? Eu fico muito triste porque talvez era o sonho que ela tinha, de poder ter essa empresa, talvez de oferecer algo que era talvez extraordinário, mas em algum momento se perdeu, seja numa receita errada, numa vontade, alguma coisa que aconteceu, essa questão que a gente fala de mão de obra que está uma dificuldade para todo mundo, desse jeito. Para vocês, tanto faz, assim, em relação a vocês ter hoje seu número 1, que a gente sabe que vamos dizer assim, sem ser, vamos dizer, uma prepotente, nada desse tempo, é por mérito, mas se manter, né? E sabendo que vem grandes marcas para cá, grandes concorrentes, pessoas grandes também que têm os seus sonhos, que trabalham com a qualidade, mas que o pessoal ainda escolhe. Seja o pessoal vindo segurando um soro ou levando a família, o pessoal ainda escolhe vocês, né? Num mundo onde a gente tem hoje essas redes sociais, onde às vezes a foto e o vídeo é maravilhoso, mas que o original, a hora que você vai comer, vai saborear, não tem nada daquilo. Manter tudo isso, eu acho que dá um trabalho muito grande, mas ao mesmo tempo, como você fala, como é de coração e é um propósito, as coisas ficam um pouco mais tranquilas, né? Exatamente. Eu e o Renato, nós vemos a concorrência com esse olhar mesmo de acolhimento, sabe? O sol brilha para todos. Muitas pessoas falam, nossa, tá vindo um concorrente, vocês estão preocupados? Gente, não. Que legal se as pessoas puderem mesmo se inspirar na nossa história e dali conquistar a história delas. Isso é muito legal, né? A concorrência nos impulsiona, sai da zona de conforto. Então, é muito legal. Teria que ter uma amizade. Nós fizemos uma grande amizade também com o pessoal de uma gelateria e a princípio as pessoas ficam com receio, né? Nossa, o que tá fazendo aqui? Não, a gente fez amizade. Ai, acabou a pazinha. Você me empresta?
acabou meu copinho. Que legal. Tem que ter isso. E as pessoas já criam um bloqueio. Pra quê? Né? Sol brilha para todos. E assim, a Madalê se sustentar ali, vai fazer 10 anos. Esse ano nós completaremos 10 anos de Madalê. E graças a Deus, ali, né, mantendo aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, a nossa mesma essência, o nosso carinho, o nosso amor. É difícil porque pelo produto ser artesanal e a gente ter aquele fluxo grande de movimento, na correria, claro que vai sair, às vezes, não ao contento, né, do nosso cliente, mas a gente procura atender, responder às avaliações, ter esse cuidado, né? Que como a marca cresceu, então a gente fica meio assim, meu Deus, eu preciso dar conta de manter o que a gente sempre foi, né? Nossa essência ali. Então, por isso a gente também põe o pé no chão para não expandir tanto assim. Ó, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas aqui, a Nicole mandou. Como consegue conciliar a vida de empresária, mãe, né? O centro também. E eu te admiro demais como mulher e amiga. Para quem não tinha ainda visto a Janaína dentro da Madalê, você deve ter visto ela no Espiritizando, né? Durante muito tempo. A Clícia esteve por aqui também. E é realmente isso, é você dividir um pouquinho para cada coisa, né? A partir do momento em que a gente entende o nosso propósito, eu acho que tudo fica mais leve. Antes, anos atrás, se eu olhasse e falar, você vai ter que fazer isso, você vai gravar vídeo, você tem a Madalê, você vai ter 2 filhas, vai ter sua casa, eu ia surtar. Mas a hora que você se entrega de coração, eu acho que tudo flui. Hoje mesmo, mais cedo, eu gravei vídeo com as meninas, aí tinha que buscar uma na escola, aí tinha que... Não, eu falei, não, tá tudo certo, tô fazendo feliz. Aproveitar e mandar um beijão pra Clícia, tem a outra moça que eu esqueci o nome dela. A Nicole, a Tamires. e todas as meninas que fazem parte aí do Espiritizando, que é muito bacana. Se você não conhece ainda, vai lá no @Espiritizando, tá? Que tem sempre um conteúdo bacana, espírita, e para poder explicar para você de uma maneira leve, muitas vezes divertida, né? E com conteúdo bem bacana que vale muito a pena. Logo, logo a gente vai fazer uma parte 2 aqui, que foi um sucesso muito grande. Ó, quem tá mandando aqui também Rezak tá mandando aqui pra gente. Amo sorvetes, mas quero saber quem está por trás do marketing da Madalê. São umas queridas. O marketing da Madalê é feito pela Colmeia. Elas estão com a gente desde o início. Então, uma parceria aí de quase 10 anos. A Thaís da Colmeia, o Marcelo Caetano, que faz nossas fotos. Então, é eles. Toda a equipe aqui junto com a gente. Não tem como a gente não falar sobre o marketing que foi usado, né, em relação ao que vai ter no posto. O que vai não ter no posto. Porque isso é uma coisa que todo mundo passava ali e já queria saber como funcionava. Eu falei para você aqui até meio em off que, pelas cores, a gente já começou a identificar. Eu falei, cara, só se for muito parecido, mas a impressão que dá é que é uma Madalê. Mas aí já vem um carrossel, já vem uma outra coisa, um negócio diferente. Falando, gente, o que será que é, né? E num posto, né? Onde já se viu um negócio desse e tal. Depois você vai em outro lugar, um outro. Falei, gente, o que tá acontecendo? É uma coisa nesse sentido. Como foi a ideia, né? De não já falar, vai ter aqui Madalê e colocar o que vai ter no posto? Como foi essa ideia de deixar brincar com a imaginação e fazer com que a galera pensasse? O que vai ter no posto? Aí parte pra ideia do nosso marqueteiro da família, o Rafa. Boa. Ele que tá com a Madalê de Bauru e com a Madalê lá de Marília. Ele tem muitas ideias. Então, partiu dele ali, junto com as meninas depois do marketing, de criar algo que chamasse a atenção mesmo. Uma proposta diferente, porém com a essência da Madalê. Tá vendo só? Mas é uma coisa que fez a galera pensar. Porque em tudo quanto é lugar que você ia, o pessoal falava, você viu aquele negócio do posto lá? Você viu não sei o quê? Isso aqui, isso aqui. Mas eu acho que vai ser um parquinho, porque tem um negócio... tem isso aqui e tal. E o pessoal foi ficando meio ansioso, querendo saber. Aí é claro que já tinha uma galera, algumas pessoas já mais ou menos já estavam tentando acertar o que era, né? E aí é que o pessoal falou, cara, é a Madalê. Né? E aí já veio sendo, vamos por assim, nascendo mais uma Madalê, mais um projeto, e desde o primeiro tijolinho, e hoje você vê como que tá também já. Eu lembro que eu falei assim, Jana, se você quiser, a gente fala sobre inauguração. Eu falei, não, Hamilton, pelo amor de Deus. Normalmente a gente não gosta nem de divulgar. O porquê? Não gosta de divulgar. Nós temos esse receio. Como a Madalê já tem o seu movimento, se a gente lança algo assim,
a gente não dá conta de atender. E aí não vai ter a experiência que a gente gostaria. Então, sempre a gente vai tentando e soltando aos poucos. Nunca fala, vamos inaugurar. Pá, não, a gente abre, sente, né? Treina o pessoal que tá ali aprendendo também para ser mais tranquilo. O Miguel Winter tá aqui, Madalê, amo muito. Lázaro Vasconcelos mandando um abraço. A Ricela Baldin, sabor da Madalê é bom demais. A Solange, eu amo. Lucas Maluquinho, doutora Germana aqui, ó. Doutora Germana aqui, Janaína e Renato, pessoas maravilhosas que merecem todo o sucesso. Sandra Nascimento, orgulho dessa minha patroa. Parabéns, Jana, sucesso pra você. O Renato, né, o esposo, tá mandando um recado aqui também. Hamilton, boa noite, aqui é o Renato, parabéns pelo programa, passando aqui para agradecer pela oportunidade de participar. Nada seria possível sem essa mulher especial que está aí ao seu lado. Cara, e ela mandou um recado para mim ontem, né, falando que também nada seria possível sem você, que as receitas e tudo mais. Então a gente percebe o porquê que é tão especial esse casal, essa família tão bacana. Manda um beijo aí para minha filha, né, as filhas, a Helena e a Laura, que devem estar acompanhando também. O Lucas tá aqui, ó, que lindo. A Solange mandando linda, maravilhosa, amo, sobrinhos queridos, né? A Janinha também, amo vocês. E a Nicole tá aqui falando do Espiritizando. Nicole, um beijo para você. E aqui tá aqui, ó, no posto, Rafael, filho querido, que foi talvez quem tenha feito o marketing, né? Qual que é o diferencial agora, né? A ideia de ter montado essas duas unidades, né? As mais novas. A gente pega perto do Iguatemi, que também é um lugar que está crescendo e muito, 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 inclusive num lugar realmente estratégico, né? Ali naquele ponto. E também essa questão do posto. Como que nasceu essa ideia? O que vai ser de diferencial? É a mesma Madalê? Tem produtos novos? O que o pessoal vai poder encontrar ali? Então, vamos lá. Na Madalê JK, que recém-inaugurou, lá já era um projeto antigo, onde a gente idealizava montar algo instagramável mesmo, que com o ambiente contasse um pouquinho da nossa história, né? Tivesse a vovó Madalena, a imagem de uma criança simbolizando, né, o que nos trouxe para cá, minha filha, nossas filhas. Então, era algo mais lúdico, mais encantado. A gente gosta de dizer Madalê encantada. Que legal. Então, ali é a Madalê mesmo, em essência, com tudo igualzinho tem nas outras unidades. Já a Madalê, a Mada Soft, que é o que vai ser no posto, sim, é uma outra proposta. É uma Madalê com uma outra carinha, uns sabores com a nossa essência, porém, na máquina soft. Então, o Renato, né, ele estruturou todas as receitas com sabores mais cogitados e com outras novidades para ser colocado na máquina do soft. E além do sorvete, do gelato, vai ter o açaí também. Então, é uma outra roupagem, um modo de servir diferente, né? Mais instagramável também, uma outra atmosfera. E também é mais um ponto que não tem como, é saída e entrada, o pessoal já pega ali também a marginal, né? Esses pontos, né? Hoje sim, nós conseguimos respirar, refletir, pensar, olha, que faz sentido, ali não faz. Mas lá na Madalê do JK, era um lugar que a gente sempre passava, e o Renato falava, gente, mas esse meio aqui, né? Antes de ter tudo que tem ali. Falta alguma coisa, né? Será que não tem como alugar? E nada. Aí começaram as construções, ele falou, olha, eu tinha razão, ali faz sentido. E quando surgiu a oportunidade, eu falei, nossa, tá vendo? É porque tinha que ser mesmo. E uma outra coisa que a gente percebe também é essa questão do lúdico, né? Que você pega lá, por exemplo, assim, é um carrossel, a criança também, um espaço para ela poder ir lá conhecer, tirar uma foto, fazer alguma coisa nesse sentido. E por falar nisso, há 10 anos, talvez o Instagram não era tudo que é isso hoje, né? E as redes sociais, a gente sabe que ela impulsiona, ela ajuda muito. Qual a importância em relação às redes sociais para tudo que vocês estão construindo, divulgando e criando hoje? Olha, as redes sociais desde sempre, né, nos impulsionaram demais. E engraçado que Facebook, essas coisas, sempre tem que, né, pagar um valorzinho ali para impulsionar. Sim. Nós sempre fomos orgânicos. Que legal. Todos os nossos seguidores, tudo que foi bombando ali foi tudo orgânico, não teve que pagar nada mais. Isso deixava a gente assim, super surpreso, falando, mas como assim? E foi tudo acontecendo, mas é muito importante. A primeira divulgação que nós fizemos foi também com um pessoal ela tem agora fugiu o nome. Uma agência? Uma agência não, ela tem um Instagram de divulgação, a Marília. Ela divulga, foi lá na loja, divulgou. Depois que ela fez a divulgação,
horas depois... Inaugura Rio Preto, não é isso? Isso, inaugurou Rio Preto, já combinei 2 vezes dela vir aqui, porque ela não mora em Rio Preto. Não, né? Ela no Bonifácio, se eu não me engano. E aí eu já combinei com ela 2 vezes pra ela vir aqui pra contar a história dela. Nossa, e foi assim, através desse post que ela fez, o pessoal chegava com o celular, falava, eu quero isso aqui que a Marília tá postando. Então foi muito legal. Então é muito importante, faz todo sentido as pessoas pensarem mesmo em investir em um marketing legal. Né? Mas que traga... Um investimento. Isso, mas que traga a verdade, né? Tem que conversar, tem que fazer sentido, mostrar o propósito daquela marca, né? É isso aí. Enquanto a Jana toma mais um pouquinho d'água aqui, deixa eu falar com você que ainda não se inscreveu no canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o seu like, que é muito importante, manda para todo mundo, compartilha, que nós estamos contando a história da Madalê, um pouquinho da história da Madalê hoje aqui. Aproveitar e agradecer o Márcio Óculos, nosso grande parceiro. Se você passou por um oftalmologista, está com a sua receita, precisa de lentes de qualidade, aquela armação linda, sofisticada, entre em contato com o Márcio Óculos. Ali você vai encontrar o que há de melhor em lentes, armações, e o mais bacana também com aquele preço justo para você, tá? Márcio Óculos com a gente por aqui. Automatize segue, chegando em Rio Preto, comecinho da Andaló. Para você que é um empresário, para você que tem a sua casa, a sua indústria, precisa de todo o equipamento de automatização, Automatize tem para você, com as melhores marcas do mercado. É uma marca que já nasce com mais de 40 anos de tradição, tá? E vem aí a casa segura. Já pensou sua casa inteiramente segura, com todos os produtos, todos os equipamentos que a Automatize tem? É a casa inteligente. Faça uma visita, conheça, que com certeza você vai se apaixonar e com certeza você vai ter aí os melhores produtos para poder ter a sua segurança e a automatização da sua residência, da sua empresa, da sua indústria, tá? E logo o Jefferson vai estar por aqui pra gente poder contar essa história. Agradecer a Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto. Fica ali dentro do posto Monte Carlo, né, no aeroporto, e tem também na Constituição com a Independência. Lojas climatizadas, produtos totalmente em couro, legítimo, qualidade absoluta para calçar o papai e a mamãe. Não esqueça, hein? Mariner Calçados com a gente por aqui, @Mariner Rio Preto no Instagram. Agradecer a Azevedo Contabilidade, que toma conta da contabilidade da Áudio Treves, também aqui do nosso podcast. Vale muito a pena se você não conhece ainda. Você sabe que o ano de 2026, muitas mudanças, impostos, muita dor de cabeça. Para você que é empresário, não quer ter nenhuma dor de cabeça, entre em contato com o pessoal que com certeza vai fazer aí vai cuidar com carinho das suas contas, dos seus números, para você não ter dor de cabeça alguma. Baroni Transportes com a gente por aqui, aquela transportadora que tem a logística e também aquela credibilidade para sua empresa, para sua marca e para chegar o produto rapidinho, tudo segurado, tá? Precisa dessa equipe, precisa dessa empresa, Baroni Transportes com a gente. A Encantar e Mimos Afetivos, a Janaína está recebendo de presente uma caneca personalizada com o nome aqui dela, que ela vai levar de recordação desse nosso bate-papo, e você pode fazer a sua, pode fazer também aquela cesta especial, aquele brinde para sua empresa, para os seus clientes. Entre em contato com a Encantar e Mimos Afetivos, tá? A Janine vai receber daqui a pouquinho também um kit da Farofa da Nega. Gente, são 5 sabores, se você não conhece ainda, tem o tradicional picante, você vai encontrar o caipira, limão e banana. farofadanega.com.br, @Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil, vale muito a pena, agora também no Mercado Livre, na Shopee. A gente está falando também sobre marcas, né, para você colocar sua marca em evidência. Entre em contato com a Prime LED. A Prime LED tem nas melhores localizações de Rio Preto os seus LEDs expostos por aí onde você vai ter a sua marca. Você sabe que quem não aparece não é visto e o seu produto não é lembrado e depois não é comprado. Entre em contato então com a Prime LED, aproveita aí, tem planos especiais para você a partir de R$12 por dia. Vale muito a pena e logo a gente vai falar sobre um evento realizado aí pela Prime LED, vai acontecer nesse mês agora e vai ser muito bacana. E pra gente fechar, agradecer aqui ao Mercadão Agropet. Com preço bom, ninguém compete. São 8 lojas, você vai encontrar 5 em Rio Preto, tem loja também em Badibacite, tem loja em Cedral e loja também em Ibirá. Mercadão Agropet é a maior rede 100% rio-pretense, onde você encontra todos os tipos de produtos veterinários e tudo aquilo que você precisa para o seu animalzinho, para o seu pet e até para animais maiores, tá? Se lembrando que a gente está sempre na Líder FM 98.3, de segunda a sexta, das 17 até as 20 horas. Se você ainda não tem o aplicativo, baixe o app da Rádio Líder, já segue também lá no @Líder FM Rio Preto, e aquele abraço especial também para o nosso querido Rogério Simão, o arte finalista, sempre junto com a gente por aqui, beleza? Hoje a gente tinha deixado aqui aquela caixinha de perguntas, o pessoal queria saber se já houve, né,
Acredito que não. Alguma discussão assim, esse sabor vai pegar, esse não vai. Vamos criar esse aqui ou esse não. E chegou na hora, teve que dar o braço a torcer porque foi sucesso. Ah, com certeza. Vários. Mas eu gosto de falar do camafeu. Camafeu. Que ele foi meu queridinho desde sempre. E era um sabor que meu marido não queria fazer, não. Ele falava, eu não gosto, é estranho esse sabor. Eu falei, não, faz, é gostoso. Foi sucesso. E tem algum que ele apontou que você foi meio assim, torceu o nariz, mas depois você viu que... Ah, teve vários. É que é ele que organiza os sabores. Ele que organiza. Mas hoje, ele faz mesmo o que o pessoal quer, né? O que o pessoal pede, ele procura fazer. Então, é mais o gosto do público do que o dele. É mais isso. E hoje vocês têm uma equipe muito maior do que aquilo que quando vocês começaram, vocês estavam em 3, né? Fazia os sorvetes e tudo mais. A gente está nesse desafio, os empresários estão nesse desafio em relação à mão de obra. Como que é essa preparação, né? Essa contratação, você ensinar, você pegar a pessoa, fazer com que ela realmente aprenda a fazer, ela tá ali para poder atender. A gente sabe que quando a gente fala em relação a, principalmente, restaurante, comida, gelateria, alguma coisa nesse sentido, o atendimento a gente sabe que é primordial. E às vezes a pessoa pode ter o prato mais gostoso, pode ter a coisa mais gostosa, se ela for mal atendido, talvez ela não volta, alguma coisa nesse sentido, que é a propaganda, que é a experiência que ela teve. Que é uma coisa positiva que vocês têm, né? A gente percebe isso. Como que é essa preparação, essa preocupação, né? De estar sempre formando novas pessoas para vir, entrar no time e fazer parte realmente. É um desafio enorme, gigantesco. A gente passa por esse desafio aí já há anos, né? Mas nós procuramos, Hamilton, fazer da melhor forma. Eu gosto que quem está chegando ali no nosso time conheça, entenda quem é a Janaína, quem é o Renato, como tudo começou. Porque criam-se muitas, né, histórias. Tem, assim, histórias sobre nós, quem são os donos, que você fala assim, não, eu fico chocada. Acham que nós éramos da Itália. Não, são fazendeiros milionários, são 2 velhinhos, são coisas assim. Então, eu gosto de nos apresentar, de ter esse contato, de mostrar que nós somos acessíveis. Então, começa por aí. É claro que nem todo mundo, né, nem todas as pessoas estão ali na mesma energia e querem fazer parte do teu time, mas está tudo bem. Mas a gente tem esse cuidado. O treinamento ali é importante. Então, a gente até peço, né, para as pessoas que nos procuram, como todo mundo passa por essa rotatividade hoje em dia, é complicado. Sempre tem atendente novo. Então, tem ali um tempo, a experiência, é difícil. Eles ficam assustados, porque abre, tá fila. Né? Fecha, tá fila. E tem, infelizmente, pessoas que não têm essa paciência de ser atendido por um atendente. Então, a gente tem que ter empatia. E eu friso muito isso com todos eles. Vamos ter empatia. Da mesma maneira que o cliente está lá do outro lado, vocês estão aqui desse lado. Se coloque que, às vezes, eles não estão num dia bom, nem vocês. Mas é assim, vamos seguir suave, em harmonia, para que tudo flua. Mas é um desafio. A Solange mandou aqui, Solange, desculpa, que ela estava falando aqui sobre o Rafa, que é o filho querido, né? Aí eu achei que o Rafa era o Rafa do marketing que estava fazendo. Não, o Rafa é o então, primo. O Rafa é o primo, ela colocou assim, eu não sou do marketing, né? Sou tia que ama e mãe que amo muito. Então um beijo para você, desculpa aqui que eu tinha me confundido, tá? Hoje vocês têm essa expansão de colocar a Madalena em outros lugares, em mais cidades, já está tudo isso elaborado. Por enquanto, vocês colocaram o pé no freio, vai ter essas 2 inaugurações aqui em Rio Preto, né? Uma já está funcionando e a outra inauguração, ou tem uma meta de ainda colocar a Madalena em algum lugar? Vocês sonham em colocar a Madalena em algum lugar? A princípio tá tudo certo. Talvez, quem sabe, mais uma em Rio Preto, não sei. Quem sabe. Mas não é sobre ganhar mais. É sobre perder menos de si. Boa. Então, é muito sobre isso, sabe? O propósito nosso é esse. A gente vai com o pé no chão, conscientes de que é com o pé no chão que se conquista as coisas e tá muito bom do jeito que tá, e tá tudo certo. Vou dar um beijão aqui também pro Júnior Vila, nosso grande artista também, tá assistindo a gente por aqui, o Matheus também. Perguntinhas aqui que o pessoal tinha colocado aqui no nosso bloco aqui, tinha mandado pra gente. Quantos anos tem a Madalena? São 10 anos, né? Que completaremos tá completando. 10 anos. Completa 10 anos de sucesso, 10 anos de coisas sensacionais e que está crescendo cada vez mais. A Débora está falando aqui para vocês, ela tinha falado sobre a uva.
por que não tinha sorvete de uva. A Janaína já explicou aqui também, que é um detalhezinho a mais para poder fazer, mais complicado, e para não ficar também do jeito que vocês gostariam com a qualidade, é melhor não ter, né? Relação tá aqui, as experiências de gelato com coisas quentes, que vocês também já fizeram isso, e que ela também amava, que ela adorava aqui também. E a questão, tá perguntando aqui se tem como levar uma Madalê para Badibacite, mas pertinho, né? Pertinho, é só chegar aqui, já pega ali, inclusive você sai de Badi, você já pega aqui perto do shopping, já tá um pontinho. Ô, Janaína, se você, se a gente poder pensar naquilo que estava 10 anos atrás, o que vocês construíram hoje, toda essa marca, essa estrutura, como que você vê a Madalê daqui 10 anos? Nossa, é complicado, assim, pensar assim, eu fico emocionada, eu não posso chorar. Olhar para trás e olhar para o futuro me causa até um susto, sabe? De ver onde nós chegamos, onde poderemos chegar. Então, eu fico bem, assim, sem ter palavras. Porque o que eu quero da Madalê? O que eu penso do futuro? Eu quero que a Madalê um dia, o meu sonho, se eu pudesse, a Janaína escolher, isso vai acontecer. Eu queria que as pessoas que estão do nosso lado, esses colaboradores que, querendo ou não, são eles que movimentam tudo pra gente. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Sim. Então, eu sou muito grata a todos eles, inclusive os que já passaram, né? Que fazem parte dessa história. Mas eu gostaria, de verdade, em um futuro próximo, pegar uma Madalê e falar assim, olha, Milton, você vestiu a camisa, você quer ser meu sócio lá no Acre? Nossa, o meu sonho. Sabe, bacana. Poder retribuir dessa maneira. Porque tem pessoas que não têm sonhos, que não têm propósitos, que acham que tudo é o fim, acabou. Você sabe que a gente fala muito, né, sobre, principalmente no seu caso, que o Espiritismo tem muito isso, em relação de você estender a mão, a caridade, ter o próximo perto, né? A gente percebe que a gente veio aqui para fazer alguma coisa nesse mundo. Eu fico muito triste quando eu vejo que vem alguém para cá para fazer coisas erradas, para fazer coisas ruins, sendo que você pode crescer, você pode ajudar, você pode fazer alguma coisa para poder colaborar e deixar o mundo melhor. E vendo você falar isso, é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vê uma pessoa fazer isso em relação a marketing, alguma coisa nesse sentido, mas conhecendo você, a sua história, a trajetória sua e do Renato, a gente percebe que é uma maneira assim de gratidão mesmo, de poder falar, olha, você vestiu a camisa, estava junto com a gente, se a gente cresceu é por sua causa, então vamos fazer uma outra coisa em outro lugar, agora é um passo a mais, alguma coisa nesse sentido, pela confiança que você tem de poder ter essa pessoa. Infelizmente não é todo mundo que aproveita também esse jeito, essa oportunidade. Mas essa é uma das marcas que esse legado que a Madalê deixa. De poder fazer essa construção, de criar não só esses funcionários, colaboradores, mas pessoas engajadas em crescer junto. Exatamente. Eu falo para eles, para todos que já passaram também, hoje vocês estão aqui com a gente, mas amanhã pode ser que não esteja, mas aproveitem. Alguma coisa a gente tem para acrescentar para vocês para a gente, né? Vamos aproveitar essa troca, né? Fazer a diferença. Usem, porque tudo que eu comentei lá da farmácia, que eu trabalhei por anos, eu olhava aquela gestão dos meus patrões, e engraçado, assim, muito, muito legal falar sobre isso, eles são da congregação, e eu, desde lá, espírita, e a gente se entendia, era uma troca tão genuína, tão maravilhosa, que eu falo, olha, é isso. Então, eu admiro o modo com que eles lidavam com a equipe. E hoje eu trouxe, né? Eu gosto disso, de ter esse olho no olho. Não é porque patrão é inacessível, não. A gente é gente da gente. Foi difícil eu chegar onde eu cheguei, igual com o Renato. Para mim terminar minha faculdade, eu tive que vender cachorro-quente. Eu tinha que ir lá no Brás buscar roupa para vender. Então, não foi nada assim, não foi um estalar de dedos. Foi com muito choro e suor. Mas aí essa questão também aqui, eu vou fazer vamos falar assim, né? Tem uma vantagem sua de você ter essa compreensão também pelo seu lado espírita de ser, de você ver a outra pessoa e ver esses momentos. Igual, por exemplo, a pessoa talvez não está num dia bem, não está fazendo isso, alguma coisa nesse sentido.
isso parece que te acalma e deixa as pessoas ao seu lado mais calmo. Espero que sim. Mas o Renato, ele costuma dizer, nossa, eu não consigo entender essa calma. Mas o Espiritismo me trouxe esse olhar para dentro, essa calma em pensar que não está sob meu controle, né? Tem ali mãos invisíveis sustentando, calma, que uma hora vai dar certo. Ó, a gente tem aqui mais uma perguntinha que é do Michael. Ele estava perguntando sobre essa questão que quando que vai ser inaugurada, né, do posto, que também está todo mundo nessa expectativa, mas é spoiler, a gente não pode falar aqui. Mas muito em breve. Acompanha as redes sociais aí que você vai ver, a hora que você vê já está funcionando, e aí você corre lá para você poder aproveitar. Janaína, um sabor que não pode faltar, nunca pode sair do cardápio da Madalena. Nossa, aí a gente arruma briga. É difícil, porque tem vários ali que quando sai para entrar algum novitá, que o novitá a gente coloca esporadicamente, nossa, é chuva de reclamação. Mas um que não sai de jeito nenhum é o choconinho, é o chocobiscoito. São esses sabores que o pessoal pegou amor e não tem como tirar. E aquele sabor que surpreendeu muito mais do que vocês imaginavam, esperavam, vocês colocaram lá e foi um boom. O franouê. Franouê, que ele é o frutas vermelhas com uma trufinha e o chocolate branco em cima, com aqueles tabletes, todo elaborado, assim. Pessoal, eu não esperava tanto dele, eu adorei. Ele tem essa mistura do azedinho com docinho, então ficou bem legal. Ó, criança ou adulto, quem que é mais exigente hoje? A gente sabe que o consumidor, ele, cada dia que passa, ele muda mais, ele é mais exigente. Mas as crianças também, cada dia que passa, tá pedindo coisas novas, né? Tem que ter alguma coisinha, um diferencial ali. Sim, eles gostam. E principalmente na época da Semana das Crianças, a gente coloca o Danoninho, né? Sim. Então eles ficam esperando. Mas, pra te falar, eu acho que o que mais pega são os adultos. As crianças estão de boa. Tem uva, tia? Ai, não tem. Pega o limão e tá tudo certo. Agora, chegou lá, não tem o chocobiscoito, aí complica. Já era, né? Ó, um sonho guardado que você tem, que o Renato tem, que a Madalena espera muito em breve colocar em prática e realizar. Esse sonho que eu tenho é esse, de expandir e presentear essas pessoas que estão aos nossos lados, assim, né? Então, esse é um grande sonho. Transformar a vida das pessoas assim como Deus permitiu que a minha fosse transformada. O Michael tinha perguntado aqui por que vocês não foram pro Shark Tank, mas não quer, não é assim também não, né? De poder ter, mas já pensou se tivesse um tubarão junto para poder aumentar, mas é isso, é fazer com que as coisas estão acontecendo, tá dando certo, né? Time que dá certo não muda e as coisas acontecem. A Nicole tá aqui, ó. Um dia a Jana me levou para conhecer a preparação do gelato. Ela me contou que na hora, né, em que o sorvete sai da máquina, ele vai vibrando para que aquele sorvete, ela, né, vai vibrando para que aquele sorvete seja a fonte de boas energias para quem tomar. Isso é uma coisa. Eu já enchi o olho d'água aqui porque é isso, né? É isso. Para quem vai o sorvete, né? A gente já ouviu falar que a comida pega a nossa energia, né? Tô lá num dia ruim, vou fazer um bife e fica péssimo. Então, esse meu lado espiritual, eu procuro usar dessa maneira. De manhã, quando eu faço minhas preces, eu comento para minhas amigas. Estou lá no meu cantinho, na minha meditação, eu mentalizo todas as unidades e fico imaginando a máquina mesmo, onde sai o gelato. Aí eu coloco lá, falo, Pai, Jesus, Mestre, coloque todas as energias boas nesse gelato e que a pessoa que tome ele sinta a tua essência, sinta o teu amor, sabe? Não. Então eu falo que eu dou passe, eu fluidifico a máquina dos gelatos e aí expande. Falo, Senhor, usa, é teu, né? Então pode usar, coloca o bem nesse sorvetinho aí. E você pensa que não, mas às vezes assim, né, guardadas vamos dizer assim, as devidas proporções, até o caso que ela falou daquele senhorzinho que veio lá, né? Às vezes o que a pessoa quer é isso, né? Às vezes a cura dela é comer uma coisa que ela queria, uma vontade que ela precisava. E quando vem uma coisa de Deus, assim, quando vem uma coisa preparada com tanto carinho, a pessoa realmente
desce bem e tal. Às vezes a gente fala assim, pô, eu fui num lugar, eu comi, eu não passei muito bem e tal, alguma coisa assim. Não é que também a pessoa não resolve, não é isso, gente. Mas é que quando é preparado com tanto carinho, as coisas acontecem. A gente vê que realmente a pessoa sai de lá alegre, satisfeita demais, e isso é o que importa. Exato. Janaína, qual pergunta que eu não fiz pra você que você gostaria que eu tivesse feito? Nossa. Eu penso que não tenha nenhuma pergunta. Você fez todas as possíveis perguntas. Ó, a minha intenção de convidar você, o Renato era pra estar aqui também, mas a Janaína falou, o Renato é mais, né, na dele, o negócio dele é fazer as receitas do sorvete. Primeiro, parabenizar essa história linda que vocês têm, essa trajetória incrível que vocês têm. Não é todo mundo que consegue ficar 10 anos com uma empresa em expansão, e sem perder a qualidade, sem que tenha reclamações e alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que unanimidade não existe, mas quando se fala em qualidade, fala em sabor, não tem como você não colocar, é sinônimo Madalê. Outro dia a gente estava falando sobre marcas, a gente brinca, né, quando a gente vai falar alguma coisa nesse sentido. Eu estou falando isso na brincadeira, mas do fundo do coração é verdade. Você vai comprar um cotonete, aí você não fala assim, eu quero uma hastes de plástico com algodão. Você fala, eu quero um cotonete, uma Gillette, alguma marca nesse sentido e tal. Então, quando a gente fala em gelato em Rio Preto, não tem como não falar da marca de vocês, que está na boca de todo mundo, literalmente, né? E que está nessa... a gente sabe agora um pouquinho só o porquê é assim, o porquê que é tão querido, o porquê é tão amado. Então, eu queria primeiro parabenizar vocês, desejar que Deus possa continuar pavimentando essa estrada de vocês com muita saúde, sabedoria, com muita luz, e que tenhamos cada vez mais Madalena, aquele cantinho especial que é preparado para que possa atender mais e mais pessoas. Eu agradeço. É muito gratificante saber que pessoas têm a curiosidade de entender, de saber como que é a Madalê, como que é. Então, isso toca, porque somos vistos. E eu quero ser vista, nós queremos ser vistos não pela fila, pela marca, mas pela essência, pela nossa história, né? Pelo que realmente faz pulsar aqui dentro. Então, é isso. Muito feliz mesmo de estar aqui. Quando eu tô falando com ela, o telefone dela não para de tocar aqui. Eu não sei se é algum recado especial. Tava aqui vibrando. Falei, será que é alguma mensagem, alguma coisa pra gente falar? A Nicole mandou assim, parabéns, Hamilton, por toda a sua movimentação e dar voz a tantas pessoas assim como a Jana, né, que merecem ser ouvidas. O programa é incrível. Parabéns, obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo. Para você que vai estar maratonando durante a semana. Você conhecer um pouquinho sobre essa história incrível dessa marca sensacional, dessa família que trocou tudo, profissão, cidade, para poder construir hoje o gelato mais gostoso, mais sensacional que você encontra aqui em Rio Preto e que vem fazendo a alegria de crianças, adultos, velhos, novos e tudo mais. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Queria que você fizesse as considerações finais, mandasse beijos, abraços, para quem você quiser, fica à vontade. Primeiro, vou mandar um beijo especial para as minhas meninas, a Heleninha, a Laura, o papai que está em casa. Obrigada, porque é por vocês. E vocês são minha força, minha inspiração. E é isso. Eu tenho que agradecer também, não posso deixar de agradecer a toda a minha equipe, a todas as pessoas que passam pela Madalê, os clientes, a minha mãe em especial também, que está ali comigo desde sempre. Então, são muitas pessoas. Os familiares, meu sogro, minha sogra, que ficavam lá no início lavando louça com a gente, a tia Solange, que estava falando aí. Então, são pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Então, eu sou muito grata mesmo, por Rio Preto ter recebido da gente, assim, né? A marca daqui. Nós nascemos aqui, estamos aqui. Eu não poderia terminar sem perguntar. Qual que é o seu preferido? Ai. Hoje, é fase. É fase. Hoje eu fico muito no choconinho e no negresco. Bom, boa escolha, tá vendo só? Acompanha, chega lá e peça essa Mas dica. agora, essas semanas, inclusive, daqui uns dias acaba, hoje dia 2, o maracuninho tá sensacional. Maracuninho, tá. Um esporádico. Vem alguma tendência nova, alguma coisa por aí que dá pra você dar um spoiler? Algum sabor que tá sendo preparado, alguma coisa? Olha, sempre temos sabores novos. Nós temos lá um criativo, o Aguinaldo sempre criando ali com o Renato. Então, nem eu sei. É tanta novidade que tem dia que eu chego lá, tem coisa e falo, mas esse que eu não tô sabendo. Mas sempre tem.
Ô, Jana, um beijão pra você. Renato, aquele beijo também pra você, pra toda a família. Cara, muito sucesso, né? Que a gente saiba que realmente é tudo construído com muito carinho e que logo, logo, vocês que já sabem agora o que vai ter no posto, vocês vão poder ir lá e conhecer mais uma loja Madalê aqui em Rio Preto. Galera, muito obrigado. Próxima semana teremos aqui a Thaís Dartibali Faria. A gente vai trocar uma ideia com muita coisa bacana. Esse mês que nós estamos começando agora, o mês de março, é o mês dedicado às mulheres. Então, toda semana vai ter uma mulher diferente, uma mulher trazendo uma história de superação, de construção, uma história, uma trajetória para poder contar para a gente durante esse mês de março. Então convido você que não está inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações e vem com a gente acompanhar aqui os episódios do No Ar. Se você não seguiu ainda, siga a Madalê nas redes sociais para você saber das novidades, conhecer os sabores, @MadalêGelato. Você vai encontrar @Madalê, vai ter a cidade também de onde é, para você poder acompanhar. E quem sabe logo logo a gente consiga fazer um Espiritizando 2 com você, com a Clícia, trazer a Nicole e todo o pessoal por aqui. Dá um abraço a todo mundo e que Deus te abençoe sempre, tá bom? Assim seja. Família Filmix, até semana que vem. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, valeu!